Você quer criar uma tela de login em PHP para o teu site ou sistema web, mas acha muito complicado? Então vem comigo que eu vou mostrar que não é tão complicado assim. Bem, aqui a gente tem algumas telinhas, uma delas é para criar o cadastro, que no caso seria essa daqui, tá? O register.php. Então aqui a ideia é mostrar como fazer essa verificação, né? Criação do hash do password de forma correta e a verificação se a pessoa informou a senha correta ou não, de forma segura. Aqui, então, nesse campo aqui do nome, eu vou presumir que você já está fazendo isso, né? Uma validação do tipo, a pessoa tem que informar dois nomes, ok? Então, vou presumir isso, que você já saiba fazer isso. E assim, né, também no caso do e-mail aqui, que é um e-mail válido, tem uma estrutura, um arroba e coisas do tipo. Aqui eu estou criando uma conta, senha 123456, super segura. Criei a conta, criou, já foi para a tela de login para a pessoa se autenticar. Inclusive no banco já está aqui o registro. Na tela de registro, eu vou ter que explicar aqui a questão do password, do registro especificamente. A gente usa essa estrutura aqui, ó. Aqui a gente tem um formulário em HTML. Como o foco não é explicar isso aqui, então, caso você tenha interesse, você pode deixar nos comentários aí, compartilhe o código, aí eu compartilho o link aí do GitHub, tá bom? Mas o foco aqui é o seguinte, quando a pessoa submete o formulário para a própria página, no caso register.php, ele vai entrar aqui. Então, no primeiro momento não vai ter nada, então não vai ter uma requisição post, então não vai fazer nada. Então, quando tiver essa requisição, ele já vai entrar aqui. Então, vamos lá. Vai ter um campo chamado name, que é o nome do usuário, um campo email, que é o e-mail, e o campo password. Aqui, para a gente criar o password, a gente usa essa estrutura aqui, esse método do PHP. A gente passa o password que a pessoa imputou lá no campo e a gente opta por essa estrutura aqui, que é o PHP ele vai usar a estrutura mais segura corrente, né, do caso da versão que está sendo utilizada no teu servidor. Para os PHP 7.4 para cima, igual ou para cima, superior, a gente usa o bcrypt, tá? um bcrypt hashing, que é uma estrutura mais segura que tem, que ele vai criar um celt, um número aleatório e vai aplicar em cima da senha que a pessoa colocou. Não use, tá? Não use MD5, SHA-1, por quê? Porque no caso desses dois métodos aí de hashing, o que acontece? Se a pessoa colocar uma senha, um usuário A, colocar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, como foi o meu caso agora, e uma outra pessoa, a Maria, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o resto vão ser o mesmo. Então, quando o teu banco sofrer algum ataque, a gente não espera isso, né? Mas se acontecer, como já aconteceu no caso do LinkedIn, o que vai acontecer? Se tiver um ataque de dicionário, que são hashes padrões muito comuns, ele vai conseguir matar vários usuários que usaram a mesma senha, entendeu? Agora, nessa forma de hash, né, ser gerado num número aleatório, vai aplicar em cima do password da pessoa e depois vai gerar um hash, entendeu? Então, nunca vai ter o mesmo hash, mesmo que a senha seja a mesma, de dois ou mais usuários, ok? Então, essa é a forma mais segura que temos. Então, aqui eu vou começar pela parte errada. A parte errada, aqui vem uma outra parte importante aqui sobre um ataque muito comum em aplicações web, que muitos sistemas estão vulneráveis, tá? Muitos sistemas, então se você já fez alguma aplicação web com sistema de login, dê uma olhada que é importante isso aqui. Então é o seguinte, aqui é um ataque comum chamado SQL Injection. O que acontece? Quando a gente submeter o formulário, vai vir aqui o valor do e-mail, no campo, que é esse aqui que a gente pegou no método post. Vai vir também um campo aqui e-mail e o campo password aqui. O que acontece que isso aqui é um comando SQL para o banco, tá? Então ele vai executar isso daqui. Só que se for um hack, uma pessoa mal intencionada, ela pode colocar no campo name, por exemplo, esse comando aqui, ó, entre aspas aqui, vai colocar esse comando aqui. Então, ao invés de ser executado aqui, como a gente espera, se a pessoa colocar o nome correto aqui, completinho, dentro de uma string aqui, vai ser executado um banco sem problema. Mas se for um ataque, do tipo SQL Injection, o que vai acontecer? Isso daqui vai ser interpretado como um comando de banco. O banco de dados vai tentar executar isso aqui. Então, olha só, ele pegou essa parte aqui, colocou esse texto aqui, inclusive esses dois tracinhos, né, if,
foi aqui, ó. Então ele colocou o nome aqui, o value, colocou um ponto e vírgula, tá? Ele vai tentar executar esse comando aqui no banco, o banco vai executar, vai dar um erro, tá? Vai dar um erro porque não foi passado os outros valores aqui, como o password, né, e o e-mail, aqui no caso, mas ele vai tentar executar e logo em seguida tem um comando para deletar o banco de dados, que é isso aqui, ó. Ele vem até aqui, que foi o comando. Então, as outras partes, daqui para cá, o banco vai tentar, vai ver como um comentário, que no comentário no SQL é assim. Tem outras formas também, mas aqui é uma delas. Então, o que vai acontecer na prática? Vai tentar executar esse primeiro comando, separado por ponto e vírgula aqui, não vai dar nada, vai dar um erro provavelmente, mas o mais crítico é essa parte aqui. Ele vai dar um drop na tabela do usuário, e esse drop é deletar a tabela. Então quando você coloca uma estrutura desse tipo aqui, é um SQL puro, você meio que você está abrindo a porta da tua casa e dando a chave pro ladrão. É simples assim. Então não faça dessa forma aqui. Isso aqui é uma forma extremamente perigosa. Aqui no caso não temos esse objeto de acesso ao banco aqui, tá? Mas isso aqui foi só um exemplo. O mais importante é não usar essa estrutura. Ok, Everton, você já explicou o que seria o comando aí, ataque SQL injection, beleza. Mas qual é a forma correta? A forma correta é essa daqui, ó. Prepare um statement, tá? Então o que acontece aqui? O banco, ele vai fazer o quê? Ele vai preparar esse comando aqui, e vai reservar essas variáveis, podemos dizer assim, name, email e password. O que acontece? No final das contas, ao preparar isso aqui, o banco ele vai fazer o quê? Ele vai preparar uma estrutura parecida com essa, onde as interrogações aqui são os vínculos, os campos. Inclusive, na hora de executar, ele vai fazer o vínculo da coluna do banco com a variável que você definiu aqui. Então, você vai pegar a variável, vai fazer o vínculo aqui e ele, por si só, ele já vai fazer o vínculo na coluna. Então, quando o banco for preparar essa estrutura, ele vai preparar um comando parecido com este. Então, ele vai separar uns espaços aqui, vai reservar, e na hora de ele executar, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, no caso aqui, se o ataque for desse tipo aqui, ele vai pegar esse comando aqui, ele vai ver o banco na hora de executar, ele vai ver que é uma string e ele vai colocar entre aspas. Aí ele vai fazer isso. Aí isso aqui vai entrar como um string direto no banco. Então, aqui o que acontece? O nome do João, né, que o primeiro campo aqui seria o próprio nome, na verdade vai vir essa string todinha aqui. Tá? Então o ataque ele vai ser neutralizado nesse momento. Resumindo, esse tipo de estrutura, o PDO prepare, né, o banco ele vai reservar, ele vai fazer um byte, é uma ligação com a variável que você está usando, e ele já vai saber que você está querendo setar naquela coluna em específico. Então, os valores que o usuário imputar não vai fazer parte do comando SQL. Ele não vai fazer parte, como é esse caso aqui, com uma string direta, tá bom? Então, com isso, a gente neutraliza o ataque do tipo SQL injection, ok? Então, beleza, fechou, lindo e maravilhoso. Então, aqui a gente pode... Agora, vamos tentar criar uma nova conta, chamada Maria, por exemplo, mas com o mesmo e-mail. Tá? Ele já dá um erro, né? Parece que esse e-mail já está em uso. Então, por quê? Porque aqui no banco já temos uma validação e o e-mail tem que ser único aqui. Então, isso é importante que o seu banco esteja para evitar conflitos de e-mails aí que pertencem a 2 ou mais usuários. Ok? Então, vamos logar agora. Na parte do login, por ser um campo imputado por usuário, a gente não pode confiar no usuário, né? Então, o que acontece? Na tela de login, a gente vai fazer a mesma coisa. Não criar um registro, é lógico, mas quando for for submetido o formulário de login, que também temos aqui embaixo, ele vai ser submetido aqui para a própria página, tá? Ele vai pegar o e-mail, vai pegar a senha, vai usar a forma por pare aqui do SQL, para evitar justamente aquele tipo de ataque, e ele vai pegar, associar os valores, né, de forma que consigo pegar aqui o nome da coluna, tá? O nome da coluna, o ID e o e-mail. E aí, com esse valor aqui, né, se existe o usuário e tal, né, um registro pelo menos, e a senha for conferida e der certo, aqui ele vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Então, se a senha for verdadeira, nesse caso aqui, ele vai comparar um hash. Então, se der tudo certo, ele vai entrar aqui e já vai direcionar para a tela de para a tela de index aqui, que seria no caso representando a tela principal do sistema. Se der errado, né, ele dá um aviso aqui. Então vou fazer o caminho errado aqui, de colocar uma senha errada,
Mas o importante de destacar também é aqui, ó, para a gente gravar a sessão aqui, que aqui a gente está gravando a sessão, para a gente depois conferir na tela principal do sistema se realmente já tem um usuário logado aqui. Então manter ele aqui. Se não tiver um usuário logado, não tiver uma sessão, devolve ele para a tela de login. Então isso aqui é importante, isso aqui tem que vir antes de tudo no PHP. E outra coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. O hash, a importância de usar o tipo de hash correto, mas em hipótese nenhuma coloca a senha do usuário aqui, uma senha explícita aqui. Então, vamos logar aqui, coloquei a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 está errado, né? Então, ele já deu aqui errado, um alerta, né? E vamos colocar agora a senha correta. Então, logou, maravilha, ele já entrou na tela principal do sistema, tá bom? Se eu tirar esse index aqui, né? O servidor local ele vai identificar que é uma página index, apesar de eu mostrar o arquivo, é uma página index. E se eu pegar esse endereço aqui, sair e entrar novamente, ele vai identificar que já tem uma sessão aberta e não vai devolver, não vai cair na tela principal do login. Agora, se eu sair, tá? Se eu sair e tentar entrar no index aqui, que seria a página inicial, ele vai ver que tem alguma coisa errada, né? Não tem sessão e não vai fazer nada. Então, vamos entrar aqui de novo. Entrou. Maravilha. Aqui é um sistema fictício, tá? Uma empresa fictícia. E agora vamos para a tela principal aqui, o index, que representa essa daqui. Então aqui a gente inicia a sessão, para verificar, para mexer qualquer coisa de sessão. A gente vai verificar se existe. Aqui no caso é se for falso, né? Se não existe, tá? E 7 é se foi setado, foi gravado, foi configurado, tá? Mas aqui no caso é falso. Então se não foi gravado, não foi configurado, não foi setado, não tem usuário ID, não tem o nome do e-mail, né, o nome do usuário, então significa que não tem uma sessão e devolve ele para a tela de login. E se tiver a sessão, pegamos a sessão aqui, né, o nome, que foi gravado na tela de login aqui, essa aqui, e podemos exibir, no caso, que está sendo exibido aqui, nessa parte aqui, ok? E aí, quando a pessoa clica em sair, vai ser direcionada para essa tela, inicia novamente a sessão desta página, destrói todos os dados, todas as sessões e redireciona para a tela de login, que é esse caso aqui. Aí no caso, se a pessoa tentar entrar novamente, vai ver que não tem sessão e assim temos um sistema seguro e feito de forma correta, ok? Espero que você tenha gostado. Caso você tenha interesse nesse código, deixe nos comentários, tá bom? Que eu vou disponibilizar o link do GitHub. E caso também tenha interesse em colocar essa aplicação ou tenha alguma outra aplicação que você queira colocar online, eu vou deixar um link de uma promoção que tem da Hostgator, que é a plataforma que eu uso para hospedar todos os meus sites, meus sistemas, tá? E, inclusive tem VPS lá também. Então eles estão oferecendo até 20% de desconto, tá bom? Então espero que você tenha gostado, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima.